quer brigar por isso e convido todos vocês que estão participando aqui para esse lançamento. Muito obrigado e parabéns. Obrigada, capitão Alberto. Deputado capitão Alberto, passo então a palavra para o deputado capitão Augusto para suas considerações pelo período de 5 minutos. Empresta o microfone aqui. Pedi desculpa pela voz, né, afônico, mas de tanto falar. Esse tema aqui, eu achei que seria o único tema consensual de todos os propostos. Eu estava duvidando que o Marcelo Freixo, um grande amigo, Paulo Teixeira, Orlando, pudesse indicar alguém que fosse falar alguma coisa contrária à questão do banco de dados genético e balístico. Porque é algo que todo mundo, né, tem como o prioritário, que é acabar com a impunidade nesse país. Mas então não vou nem fazer uma pergunta direcionada, mas apenas colocações a respeito de tudo o que foi dito. Ao meu ver, até é ruim assim o relator estar emitindo alguma opinião, mas essa questão da parte da genética, a gente precisa lembrar que será colhido o material genético, que tem que deixar bem claro também, que é através de um cotonete na mucosa bucal, para não pensar que está tirando sangue, qualquer coisa assim, apenas dos crimes dolosos e daqueles que foram recolhidos ao estabelecimento prisional. Eu sempre fui da opinião que isso aí deveria ser para todos, não é nem só para preso, não. Assim como você vai tirar seu RG, qualquer documento, você não coloca a sua digital lá? Para que é digital? É justamente para comparar se tiver alguma coisa de dúvida quanto à identidade. Não é só identidade de questão civil, identidade criminal também. Então, isso aí só teme o marginal. Eu não temo, não faço questão nenhuma de ser o primeiro voluntário para ela pode colher meu material genético. Agora, o marginal, aquele que pensa em cometer um crime, esse tem que ter medo mesmo. Esse tem que evitar, tem que espernear para não deixar, em hipótese alguma, ser retirado do material genético. Então, é uma coisa que deveria estar junto ali com a sua digital, com o seu documento, para todos. Por quê? É só uma parcela que será recolhida ao tempo prisional que terá esse banco genético. E aquele outro que não foi recolhido, que teve a sorte de não ser pego em flagrante, não ser identificado, o banco genético dele ainda não está lá para identificar com outros crimes, esse que tem quase que um salvo-conduto para ir cometendo crime até ele ter o azar de ser pego. Então, um banco, para mim, essa questão da genética não era nem para estar sendo discutido e alguém colocar em xeque um banco genético se é interessante ou não para a questão criminal. Só interessa, minha gente, para a marginalidade, para bandido não ser identificado. A questão da balística também, né? Isso é uma coisa óbvia e é nós que estamos falando. Mas lembrando também que a balística vale só para as armas legais, né? Então, todas as armas que o cidadão de bem vai lá comprar, essa vai ter a sua digital, né, balístico cadastrado. E, obviamente, que os marginais não compram armas legais. São todas armas contrabandeadas, até de calibres proibidos, né? E essa arma não fará parte do banco genético, infelizmente. O primeiro palestrante até comentou da questão de falar que a mão forte do Estado não seria a solução. Eu, sinceramente, não vejo outra solução, né? Porque nós temos políticas de curto, médio e longo prazo. Todo mundo sabe que a questão da educação, a questão da inserção social obviamente, os instrumentos para você conseguir reduzir a criminalidade. Mas, a curto prazo, a única forma é você realmente ter um endurecimento da legislação. O marginal pode ser tudo menos bobo. Bobo ele não é. Ele pesa na balança para ver se compensa cometer o crime ou não. Eu desafio até, e duvido, que algum brasileiro foi levar pasta de cocaína novamente para a Indonésia. Por quê? Não é lucrativo? É lucrativo, mas é o temor. O temor de ser executado lá, como foi o brasileiro que teve a pena de morte. E aqui no Brasil pega no máximo 2 anos de pena o cara que está com 1 tonelada de pasta de cocaína. Então o marginal ele sente isso aí. Tanto é que nós tivemos agora, até hoje cedo estava dando uma entrevista para a rádio, falando aqui que a gente acredita a redução da estatística criminal. 24% no primeiro trimestre de crimes violentos. Nunca teve isso. Eu fiquei 24 anos na Polícia Militar do Estado de São Paulo, nunca vimos uma redução tão drástica assim. E aí você começa a analisar, mas que fator que tem para reduzir desse jeito 24% no primeiro trimestre a redução? Não teve nenhuma ação na área educacional, de inclusão de pessoas, nada, né? De economia. Está o mesmo fato anterior à posse dos novos mandatários. Então nós temos como claro que o discurso conjunto dos parlamentares que foram eleitos, desde as assembleias estaduais, os governadores, deputados federais, deputados senadores
o presidente da República, todo mundo falando de endurecimento da legislação penal, eu não tenho dúvida nenhuma que isso aí leva, sim, e junto com o ministro Sérgio Moro, leva a um temor maior de cometimento de crime no país. Né? Não, eu até gostaria de ouvir, né, quem que se atreve realmente a apontar qualquer outro fator que teve de diferença para ter uma redução tão drástica como essa de 24%, se não foi só esse novo discurso de endurecer a legislação penal. Então, a mão forte do Estado é, sim, uma solução. O que não pode é a impunidade. A impunidade, sim, é que gera a criminalidade que está. E eu vejo também o pessoal falando muito de orçamento. Não tem uma audiência pública que não se fala de orçamento, de orçamento, de orçamento. Né? Olha, já fui presidente da comissão no mandato passado, nós estamos trabalhando, nós nunca vimos projeto de lei que fala de impacto financeiro. É a mesma coisa que você estabeleceu, ó, nossa capacidade prisional é de 700 mil presos, hein? Não passa disso. E se passar? Não, isso aí estão solto. Mas a gente só aceita 700 mil presos. Não existe. Se tiver que ter 900 mil presos, vai ter 900 mil presos. Ou vai deixar esse pessoal na rua? Estupradores, homicidas, traficantes, facções criminosas, vai deixar na rua esse pessoal? Não importa quantos presos vai ter. O que tem que ter, o Estado tem que dar condições realmente para tirar esse marginal da rua, que é reincidente quanto mais. E foi eleito esses novos políticos, essa filosofia, justamente para endurecer a questão da legislação penal. O que não pode é essa impunidade tácita que existe no país. Então, dessa vez, nós achamos que não fosse citar a questão do orçamento, novamente foi citado a questão do orçamento, preocupação com o orçamento, sendo que na questão de segurança pública não há como você ter qualquer tipo de previsão de impacto do orçamento. Mesmo porque o pessoal mais pessimista aposta no encarceramento. Nós, otimistas, apostamos num desencarceramento. A partir do momento, hoje, o traficante que é pego com uma tonelada de pasta de cocaína, ele fica 2 anos preso, com saídas temporárias e visita íntima. Nós já aprovamos nessa casa aqui a hediondez do crime de tráfico entorpecente. Era para ficar 15 anos em regime fechado, suscetível de graça. Infelizmente, o Supremo Tribunal Federal fez o favor de derrubar essa hediondez do tráfico de entorpecente. Mas, com certeza absoluta, a partir do momento que tivesse esse rigor de 15 anos, saber que se ele for pego com tráfico, vai ficar 15 anos em regime fechado, não vai ter progressão da pena, não tem saídas temporárias, não tem visita íntima, ele pensa 2 vezes antes de cometer esse crime. Não da forma realmente como está hoje. A questão que o deputado Marcelo Freixo falou, concordo com ele dessa vez, a gente tem que ter uma polícia técnico-científica independente, assim como já é no Estado de São Paulo. Então, são 2 novas polícias que, inevitavelmente, têm que ser incluídas no artigo 144 da Constituição Federal, que é a Polícia Penal e é a Polícia Técnico-Científica. A Polícia Penal tem que ter sua autonomia, até para estar cuidando de presos. Quem cuida de preso hoje no Brasil é a Polícia Militar. Só no Estado de São Paulo são mais de 1.000 escoltas por dia, que é feito levando preso para hospitais, levando preso para audiências em fórum, transferindo preso, e não é uma incumbência, não é uma competência da polícia. Você está deixando de fazer um policiamento ostensivo, preventivo, para estar cuidando de preso. Isso é a função da Polícia Penal, então por isso que tem que ser criado, sim, essa nova polícia, né? Polícia Penal e a Polícia Técnico-Científica, que ela tem que ter a sua autonomia para estar fazendo esse trabalho, porque obviamente não faz somente para a Polícia Civil, que hoje é vinculada nos estados, mas faz para todas as demais polícias. Seriam só essas colocações, basicamente sem perguntas, né, para poder ter essa participação, mas é sempre muito bom ouvir ambos os lados, né, até o pessoal contrário, é sempre muito bom. Então hoje foi muito enriquecedor, né, agradeço a todos, mas eu vou destacar também o Guilherme Silveira pela sua explanação, até em 20 minutos em ponto, né, conseguiu mostrar realmente de forma prática a importância de ter um material genético, e já faço um pedido, Guilherme, para que deixe esses slides para a comissão. Obrigado, presidente. Obrigada, capitão Augusto. Passo então a palavra para a deputada Carla Zambelli.